gente tinha a cada 3 meses a opção de rotacionar entre as áreas da empresa, né? E a primeira área que eu fui, por incrível que pareça, foi a parte financeira. Olha então, aí. eu falei assim, vou me aventurar. Se pra entrar de cabeça, eu vou me aventurar em algo que me tire da zona de conforto, né? Pra eu, de fato, entender como funciona. Às vezes eu brinco, eu fico falando que parece que PO é como se eu fosse empreender, assim, tivesse uma mini experiência de como é empreender, né? Você, de fato, ser dono de um produto, né? Independente se ele já tá ali rodando ou não, você criar algo novo. Jornada Sem Redirect é um dos pontos que entraram, né, com tudo ano passado, apesar de ter sido imposto ali pelo regulador, que a princípio seria opcional para as duas frentes, né, de TP e detentor, mas eu tenho certeza que vai ser algo que pode dar muita visibilidade e impulsionar, né. Mais um episódio do Let's Women, um podcast aí que é destinado a contar histórias de mulheres que atuam dentro do mercado financeiro, com tecnologia, com inovação, contar perspectivas, diferentes pontos de vista de atuação, de como que esse mercado tem se movimentado nos últimos anos e nos próximos que estão por vir. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andressa Tavares, sou a host aqui do Women, também sou a host do Black Voices. Sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma saia colorida e uma blusinha mostarda. A gente está num ambiente onde a mesa é marrom, temos os microfones, água. Ao fundo temos o monitor com o logo da nossa marca, Let's Women, com fundo rosa, em tons de rosa. E o cenário aqui tem vários cartazes coloridos representando cada um dos podcasts. E já aproveito para fazer o convite para quem ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube. Para quem não segue ainda no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, passem a acompanhar, porque a gente tem produzido muito conteúdo de diversas formas para falar justamente do mercado financeiro, para trazer o conteúdo de forma mais leve, mais diferente e mais democrática também. Bom, estamos com uma convidada aqui, super especial. Eu vou pegar minha cola para não errar, para fazer a introdução dela. Ela é graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua trajetória profissional em 2019 e em 2021 ingressou no PagBank. Há um ano, assumiu o papel de Product Owner no contexto de Open Finance. Estou falando de Beatriz Nogueira Barreto. Vou chamar de Bia, que fica mais fácil. Eu prefiro. O Beatriz Nogueira Barreto é só para vocês acharem no LinkedIn. Se bem que a gente deixa o link aqui para vocês. Mas para fazer essa conexão, introdução formal. Mas a gente segue a conversa te chamando de Bia. Então, Bia, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Estamos muito felizes que você topou esse convite para a gente ter esse bate-papo, para a gente ter essa conversa, e deixo aqui para você fazer a sua audiodescrição. Muito obrigada pelo convite primeiro, né, por você, e agradecer ao Gabriel também, que fez o convite. Falando um pouquinho de mim, eu sou Beatriz, tenho cabelos castanhos escuros, um pouco abaixo do ombro, estou com uma blusa branca de calça jeans e tenho olhos escuros e pele clara. Maravilha, Bia. Mas antes da gente falar de Open Finance, falar de futuros, de ecossistemas interligados e todo esse rolê da tecnologia, a gente quer conhecer quem que é a Bia. Sim. Aonde a Bia veio, onde a Bia cresceu, se você é de São Paulo, se você não é. Então, conta um pouquinho da tua história, da tua infância, com quem você cresceu, o que você gostava de fazer, o que você pensava em ser quando crescer. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Bom, eu tenho 24 anos, então sou dos anos 2000. Um baby, gente, olha que maravilha. Sempre quando eu falo isso, as pessoas ficam, meu Deus, como assim? Que novinha. Que novinha. E aí as pessoas que estão do outro lado olham e falam, caraca, eu tenho que estar passando real. Tipo, eu tô entrevistando pessoas de 2000, meu Deus, como assim? Surreal. Mas vambora. Bora. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José do Rio Preto. Mas morei grande parte da minha vida, adolescência, numa cidade bem próxima, Fernandópolis. Tinha por volta de 60, 70 mil habitantes, então relativamente bem pequenininho, interior mesmo.
morava com os meus pais, né? Com meus outros 3 irmãos, né? Então, eu sou a irmã do meio. Tenho 2 irmãos mais velhos e uma mais nova. A gente sempre morou em casa. Então, assim, era super legal para fazer bagunça, pular na piscina, correr de bicicleta. Então, eu tive uma infância que eu consegui aproveitar muito, né? Brincar bastante, principalmente com os meus irmãos. Então, sempre tinha alguém ali para encher o saco e também para fazer pirraça comigo. E eu sempre fui uma criança em que meus pais sempre me incentivaram a praticar várias coisas, né? Então, desde pequena, fiz natação, fiz balé, fiz sapateado, fiz teatro, tocava flauta, já toquei piano. Meu Deus! Fazia muita coisa mesmo. Uma veia super artística, né? Exato. Já pintei quadro, inclusive, pintava caixinha mesmo de guardar coisinhas. Então, eu era uma criança bem ativa no meu período da infância. Então, tenho certeza que consegui aproveitar bastante. E acho que essa foi um pouco da minha infância, quando eu tive estava fazendo por volta de 15 anos, na época ali do colegial, né? A gente decidiu mudar para outra cidade um pouquinho maior, mas ainda do interior. Araçatuba, que fica uns 500 e poucos quilômetros daqui, onde tinha um colegial, uma escola um pouquinho melhor, né? Porque meus pais já viram a necessidade da gente mudar para, enfim, pensar um pouco mais no meu futuro, né? Então, aí a gente se mudou em 2015. Era uma cidade onde meus avós, né? Da parte da minha mãe moravam. Meus tios também são de lá. Então, minha mãe cresceu nessa cidade. Então, a gente queria também ficar mais perto deles, né? Enfim, já estava ficando mais velhinho, a gente sentia essa necessidade. E aí foi onde eu passei essa parte dos 15 aos 18 anos, né? Então, foi uma mudança, né, muito drástica para mim, porque foi do dia para a noite que meus pais sentaram, conversaram com a gente, falaram, cara, a gente vai se mudar mês que vem e vamos nessa. Então, todas as minhas amizades que eu tinha desde pequenininha, desde quando eu me conhecia por gente, estavam ficando para trás. Então, foi um susto muito grande, mas acho que foi uma das mudanças em que mais me deram fôlegos para enfrentar coisas novas, sabe? De estar num ambiente novo, numa escola nova, de fazer novas amizades, né? Que apesar de eu ser bastante ativa, né, na minha infância, eu sempre fui uma pessoa bem introspectiva e bem quietinha. Então, acho que esse foi o start que eu precisava, né, para conseguir me desafiar também e sair um pouco desse meu mundinho, assim, que eu tinha, às vezes, comigo mesma, sabe? Conhecer outros mundos, né? Sim. Começar a ter contato e até experiência, porque a vida corporativa, ela é muito disso. E nessa época aí da tua infância, você idealizava alguma coisa? Você tinha vontade de fazer alguma faculdade no sentido, tipo, eu quero ser isso? Ou, como você comentou, você fazia balé, você fazia sapateado, então tinha uma veia artística, você tinha vontade, intenção de seguir carreira nessa parte mais artística da coisa, vamos dizer assim, ou não? Como que foi esse processo para você de escolher, na hora do vestibular, qual faculdade fazer? Bom, acho que como grande parte das crianças, eu sempre já pensei em ser inúmeras coisas, né? Então, quando eu fazia balé, eu ficava pensando, cara, será que eu vou virar bailarina profissional? Vou ir para fora dançar, né? Fazer espetáculos. O momento que eu nadava, né? Eu também gostava muito de natação, fiz muito tempo. Então, eu pensava, será que eu vou virar medalhista olímpica? O que será que eu vou ser? Então, eu sempre ficava migrando de sonho em sonho, né? E uma curiosidade também que eu não contei, na época que eu tinha uns 10, 11 anos, eu comecei a vender pulseirinha de miçanga na escola, né? Então, eu sou capricorniana também, um disclaimer. Então, eu sempre quis ter, desde pequeno, meu dinheirinho para comprar, às vezes, alguma coisinha que meus pais falavam, não tem necessidade de comprar isso, sabe? Coisa besteira mesmo de criança, sabe? Brinquedinho e tal. Então... Que pra gente é muito importante, né? Nossa, é uma necessidade. Diferença. O meu enteado, ele fala, eu preciso daquele carrinho. Não é como se estivesse assim, eu preciso de arroz e feijão. Sim. Eu preciso daquele carrinho. Ele é muito diferente. Exato, criança é muito assim, né? E aí eu fiquei um tempinho na escola vendendo pulseirinha, ganhando meu dinheirinho. Então, aquilo foi muito importante para mim. Acho que desde pequena eu comecei a ter meio que uma veia, assim, empreendedora de querer ser independente, conquistar o meu espaço, né? Ter o meu próprio dinheiro. E até comecei a incentivar algumas amigas, né? Então, eu fico brincando que desde pequena eu já tive algumas sócias ali na escola, na minha sala. Justo. A gente vendia as coisas juntos para conseguir conquistar mais público, mais dinheiro. Então,
eu creio que desde pequena eu tinha essa veia, né? De querer ir para o mundo dos negócios, né? De querer empreender. Eu só não tinha isso muito claro, né? E na época que eu estava no período do colegial, né? Começa primeiro, segundo, até antes do terceiro, que é quando começam os vestibulares de fato, né? As pessoas começam a te cobrar muito isso. O que você vai ser? Você tem que ter certeza, é muita pressão, né? Do que você quer. Muita pressão. E eu nunca tive essa certeza de fato, porque era isso. Eu sempre imaginava me fazendo várias coisas, mas nada me chegava com uma certa ficção de falava, é isso, sabe? Então, foi chegando perto do terceiro colegial, né? Meus pais sugeriram que eu fizesse um teste vocacional. Não que isso vá mudar mundos, né? Mas falaram, já que você está indecisa, vamos tentar, né? Faz, não custa nada. Então, eu fiz. A primeira opção deu, de fato, administração, né, de empresa. A segunda deu engenharia de produção. Mas eu falei, gente, engenharia não é para mim. Não vou saber lidar com física, cálculo 3, 4, 5. Até o 2 eu fui na faculdade de ADM, mas mais que isso, acho que não seria para mim. Então, foi chegando próximo ao terceiro colegial, né? Estava com muita insegurança, conversava com vários professores, com outras amigas também, para entender como que elas estavam nesse processo de escolha, né? De decisão, porque tinha várias outras pessoas também que estavam no mesmo estado que eu. Até que teve uma amiga que decidiu fazer direito e fazer direito na GV em específico. Ela tinha esse sonho, né? De prestar GV Direito. E ela falou, cara, a GV é referência em administração de empresas, já foi eleita uma das melhores da América Latina. E, para mim, você tem muita cara de administração. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Começa a pesquisar mais, vai atrás. E foi esse start que eu precisava. Um conselho de amiga mesmo, no dia para o outro, que eu fui começar a correr atrás, ver se, de fato, ia fazer fit comigo, se ia ter interesse, se ia dar certo. E foi aí que eu decidi, cara, é isso que eu quero. E entrou em administração. Entrei em administração. Eu falei assim, se for para entrar, eu quero entrar na melhor escola que eu puder entrar, para, de fato, eu seguir isso como carreira. Então, foi bem no finalzinho, assim, do terceiro colegial que eu falei, é isso. E aí, comecei a prestar a prova. Fui prestar a prova, né? A GV é dividida em 2 etapas, né? Que tem a parte da prova discursiva e objetiva. E depois, a segunda fase é a entrevista, né? Então, no final do terceiro colegial, eu consegui passar para a entrevista, mas não consegui entrar para as primeiras listas, né? Do vestibular. Aí, no ano seguinte, né, em 2018, eu tive que fazer um período de 3 meses ali de cursinho para prestar o meio do ano, né? Porque a GV tem tanto no meio do ano vestibular quanto no final. Então, eu tive essa oportunidade de prestar no meio do próximo ano. E aí, foi quando eu fiz esse período de cursinho e aí consegui entrar, consegui passar. Aí passei, cursei um período noturno, então a faculdade foi um pouquinho mais estendida para mim, né? No período diurno são 4 anos, à noite são 5. Ah, essa parte eu não sabia da GV. Sim, agora estão com alguns boatos de que talvez tirem esse período noturno, né? Mas eu fui a segunda turma do noturno da GV, então era bem recente. Mas para mim, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de ter estudado à noite, querendo ou não, no dia eu consegui ter muitas oportunidades, né? De, enfim, ter mais tempo para estudar, ter uma rotina um pouco mais tranquila, né? E até pensar em focar em coisas dentro da faculdade mesmo, né? Legal. E como que foi, assim, né? Como você não tinha essa certeza, na minha época, a administração era muito assim, ninguém não sabe o que fazer, vai fazer administração. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas era essa fama que o curso de administração tinha. E eu fiz ADM também, então foi também uma das decisões mais assertivas, porque na época eu já trabalhava em banco. E eu ficava assim, o que eu preciso fazer para entrar no banco, né? Eu era aprendiz. Você vai fazer algumas faculdades, são essas. Aí falaram algumas opções, todas eram exatas. Só tinha administração, que era de humanas, porque na época era de agência. E a agência é mais ainda... Tem menos possibilidades do que os departamentos, que você tem várias áreas, né? Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Tinha mesmo sistema... Exatas não é para mim, definitivamente. Mas aí fiz e encarei a administração. E aí eu queria ouvir de você... Qual que era a tua expectativa versus realidade da faculdade, né? Então, o que você idealizava
de como que era a rotina de uma faculdade, do que você aprenderia. E quando você, de fato, começou a ter as aulas, o que, sei lá, tipo, você achou mais legal ou positivo, experiências legais. E o que você falou, cara, isso aqui foi um porre, não curti, sabe? É um mal necessário, tinha que fazer. Eu queria que você contasse um pouco da tua vivência. E aí já puxasse... Enrolei. Aí já puxasse o gancho para falar da tua experiência, que você começou a trabalhar dentro da faculdade, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Bom, acho que é exatamente isso que você falou, né? Quando falam de administração, pensam em algo, às vezes, super amplo, genérico, e é isso. Quando alguém não tem muita certeza do que quer fazer, vai para a administração, né? No começo, eu tive até um pouco de impasse com a minha família, porque, por um lado, teve muita crítica, falando, não, vai para outra profissão, não sei se vai dar certo e tal. Por outro lado, meu pai e parte dos meus irmãos também super me apoiavam, né? Então, no começo, assim, na faculdade, eu com certeza eu criei muita expectativa, ainda mais por ser GV, né? Por ter um nome, né, super renomado, e pelas pessoas falarem muito, a gente saber de grandes profissionais, executivos e também empreendedores que tiveram, né, que passaram por lá, tiveram essa formação. Então, eu tinha muita expectativa, então, com certeza, eu entrei com a com régua elas lá em lá cima. em cima. E algumas, vou falar um pouco do que foi frustrado e do que foi bom para mim, né? Lá tem grande parte, assim, dos professores que tem uma bagagem, assim, super extensa e são bem antigos, né? Vamos dizer assim. Então, tem uma mente bem diferente, né? Do perfil de quem está entrando, né? 18, 17 anos, né? Então, acho que essa divergência de ideias, assim, e posicionamentos, é talvez até uma maneira de como trazer o conteúdo, né? O conhecimento para esses jovens, né? Em muitos momentos, em matérias que talvez esperasse que fossem mais dinâmicas, que tivessem algo mais teoria e prática depois para a gente conseguir consolidar tudo que a gente aprendeu. Talvez tenha faltado em alguns momentos, por conta do perfil de quem estava administrando a matéria mesmo. E essas matérias que você falou, a gente tem que passar, tá ali na grade curricular, né? Não tem como cálculo, controladoria, enfim. Sofri, com certeza, como todos já sofreram. E, às vezes, quando a gente está passando por isso, a gente não vê nenhum sentido do porquê que a gente está aprendendo aquilo, né? Mas hoje a gente, às vezes, se pega em algumas coisas do trabalho falando, cara, aquilo que eu aprendi lá no comecinho tem relação com isso daqui agora. Então, assim, às vezes, na hora, no momento, a gente fala, cara, não precisava disso, com certeza, mas depois, com a mente mais madura e entrando no ambiente de trabalho, a gente vê que sim, era necessário. Era necessário, né? Exatamente. Várias vezes eu me lembro de algumas situações, assim, que eu falo, putz, em algum momento meu professor de geografia falou isso, mas, cara, faltei nessa aula, não prestei atenção, perdi. Porque tem muito disso, né? Tanto na parte da faculdade quanto na época de colégio mesmo. A gente acha que já sabe muita coisa. Total. E que a gente julga o que isso precisa, isso não precisa, isso precisa, isso não precisa. Quando, na verdade, você não sabe onde você vai trabalhar, o mundo gira, você está numa empresa, depois você vai para outra, e nenhuma você não precisava mesmo. Sim. Cara, eu lembro da HP, de fazer um puto esforço para comprar. Na época, não tinha condições para parcelar a minha HP em 10 vezes. Nossa. E aí, fiz lá, fazia as aulas e... Cara, eu não precisei usar HP por um bom tempo no trabalho. Mas em dado momento que eu fui na parte de concepção de produtos de taxa e eu fui fazer alguns cálculos, falei, cara, na HP. E aí, tipo, falei, eu sei mexer nisso, esse trem aqui, eu sei fazer. Então, tem muito disso, né? Sim. E aí, como que foi essa sua experiência de trabalhar na faculdade? O que você fazia? Conta um pouco como que era esse processo. Boa. Então, lá na GV, eles têm diversas entidades e empresas júniores que atuam em escopos diferentes, né? Então, desde entidades que focam na parte de saúde, gestão de saúde, parte mais social mesmo, né, de projetos sociais, e tem as empresas júniores que atuam mais no setor público, parte privado e etc. E aqui eu entrei em específico, é uma empresa júnior cujo core business era focado em consultoria, né, projetos de consultoria no escopo de gestão de pessoas, né, recursos humanos. Então, pelo fato de eu estudar à noite, ter o dia inteiro livre, né, era dificilmente se ocupava todo aquele período da manhã até 7 horas da noite só estudando,
né? Então, chegou um momento que eu vi a necessidade de não ficar só, de fato, presa às aulas da faculdade, né? Então, era algo que os professores, enfim, os próprios alunos que já participavam, incentivavam muito, né? A gente a entrar, a se inscrever, porque tem todo um plano, né? De testes, de entrevistas. É um processo seletivo. É um processo seletivo, como se fosse para entrar para um estágio mesmo, né? Então, aí no segundo ano da faculdade, né, em 2019, eu comecei a prestar várias delas, né? Porque são super concorridas, então você prestar só em uma, a chance de você não entrar é bem alta. Caraca. Porque tem bastante aluno, né? E aí eu prestei em 2019, aí passei, e aí você entra, né, como trainee, então você fica uns 3 meses só entendendo mesmo o core business da empresa, entendendo todas as áreas, o funcionamento, como elas conversam entre si, fazendo vários treinamentos. E as empresas júniores, além das entidades também, elas são supervisionadas por professores que atuam nessas áreas, né? Então a gente tinha por trás, né, vários professores que nos apoiavam tanto a passar conhecimento, quanto também nos ajudavam nos projetos, né? Então passei esses 3 meses como trainee. E depois a gente tinha, a cada 3 meses, a opção de rotacionar entre as áreas da empresa, né? E a primeira área que eu fui, por incrível que pareça, foi a parte financeira. Olha então, aí. eu falei assim, vou me aventurar. Se para entrar de cabeça, eu vou me aventurar em algo que me tire da zona de conforto, né? Para eu, de fato, entender como funciona. Não era mais por questão de gosto e aptidão. Era para conhecer, de fato, né? Ter algum tipo de conhecimento nessa frente. Então, eu passei 3 meses na parte financeira. Depois, passei 3 meses na parte de marketing. E os últimos 3 meses, eu fui para fazer projeto de consultoria. Que aí eu me apaixonei. Eu falei, eu gosto pra minha vida. Gosto de atuar com um projeto, enfim. Já comecei a perceber que eu tinha mais aptidão pro lado de projeto e produto, né? E aí foi super legal que a gente prestou consultoria para uma assessoria de investimentos, né? Que tava para começar, assim, enfim, tava estruturando a empresa e tal. A gente vendeu alguns projetos de definição de cargos e funções, job description. Então, de fato, passei várias semanas, mais de meses, né? Ali lado a lado com os sócios, junto com outros consultores, construindo tudo isso junto com eles, né? Entendendo qual que era o objetivo da empresa, a missão, o escopo de cada cargo, né? O que eles estavam mirando. E a gente construiu isso junto e, óbvio, também com o apoio dos professores. Porque ali no segundo ano de faculdade, a gente tem muito mais achismos do que certezas, né? Mas super legal. Que legal, porque é uma experiência, né? De construir uma empresa. Você, apesar de não ser o founder, você tá ali ajudando como consultor a pôr para jogo, né? A pôr no mercado, a estruturar, a vender, a estar, de fato, operante para poder adquirir clientes, etc. Então, é uma puta bagagem. Eu acho que bom seria se as pessoas pudessem ter oportunidades como essa, com né? Certeza. Porque, às vezes, o estágio ele fica mais pro 3º, 4º ano, ou 4º e 5º, dependendo da quantidade de semestres que tem o curso. E aí, você, esse primeiro momento, ou você acaba trabalhando em algo que meio que não tem a ver com o teu estudo, porque, sei lá, você precisa trabalhar, então você vai ali fazer algum bico, alguma coisa mais prática para você ter algum tipo de renda, ou você só estuda. Sim. Né? E ter esse processo de você já começar a formar e meio que tô aprendendo, tô aplicando, tô aprendendo, tô aplicando. Faz muita diferença. Acho que faz muita diferença para sua formação como profissional, né? Sim. E era remunerado ou não? É totalmente voluntário. Totalmente. Acho que isso é legal trazer para quem não tem essa visão, né? Vale comentar. Então, essas empresas júniores e entidades, né, da faculdade, elas são organizações sem fins lucrativos, mas a gente acaba cobrando por esses serviços. Então, tudo que a gente acaba ganhando por eles, a gente reinveste mesmo em pessoas. Então, possibilidade de treinamentos de terceiros, a gente tinha alguns eventos, né, para promover a própria empresa, então a gente pagava isso, né, e ficava ali acumulando, né, no caixa da empresa, mas era zero remunerado, só ganhava conhecimento mesmo. E como que foi agora a tua transição, né, então, fazer ali, terminar a faculdade e você entrar no mercado financeiro, né? Como que foi esse processo de ir vamos colocar assim, para o mundo corporativo real? Sim. Sair ali do escopo de universidade e entrar no universo corporativo. Várias perguntas em uma, tá? Para você ir formulando aí a sua resposta. Tá bom. Mas assim, tipo, dentro de administração, de fato, você tem várias opções de atuação, né? Você pode direcionar a sua carreira para várias frentes. Por que você escolheu ir para o mercado financeiro? O que te atraiu
O que você olhou e falou, cara, acho que eu quero, sei lá, me aplicar? Ou você não se aplicou, você foi convidada? Como que foi esse processo? Pô, vou contar. Então, pegando o gancho da linha do tempo, né? Então, passei cerca de um ano e pouquinho nessa consultoria júnior, né? E aí, comecei a sentir que eu precisava de mais, sabe? Que só aquilo para mim já não estava suficiente. Aí foi quando no final de 2020, a gente estava em pandemia ainda, né? Eu comecei a aplicar para vários programas de estágios. Então, assim, fui procurando tudo quanto é oportunidade. Claro que eu já tinha mais um pouco de direcional, já sabia que certas coisas não faziam sentido para o meu perfil, por exemplo... parte de finanças, controladoria, contabilidade. Então, já fui afunilando um pouco mais para essa parte de projetos, inovação, novos negócios ou produtos. Então, já tinha mais uma direção de onde eu queria ir. Mas, de fato, eu fiz muita entrevista. Fui me aplicando para várias coisas, porque, independente se não fosse algo que tivesse 100% a minha cara, alguma experiência eu já queria ter, né? Então, a gente também passou por esse período difícil, né, da parte financeira da minha família, né, por conta da pandemia. Então, a GV, todo mundo sabe que é uma escola privada, não é nada barata. Então, além dessa necessidade de eu querer ampliar um pouco mais meu conhecimento, eu já vi essa necessidade, apesar dos meus pais não cobrarem isso de mim, de eu conseguir ajudar financeiramente de alguma forma, né? Então, eu estava em busca de um estágio também que fosse, de fato, remunerado. Então, isso fazia muita diferença para mim. E aí foi quando, em 2020, um dos programas que estavam abertos era o PagBank. Então, eu participei de todo o processo no finalzinho de 2020. A contratação era para começar, né, o início em fevereiro do próximo ano, né, em 2021. Então, em fevereiro, eu entrei numa área de estratégia, novos negócios ali da conta digital. Então, confesso que eu não tinha essa certeza de que, de fato, eu queria entrar para esse mundo, mas foi mais o perfil da vaga, o escopo da empresa, missão, que tem toda essa via de democratizar acessos aos serviços bancários, né, para os clientes. Então, era algo que o contexto como um todo me sentiu confortável e de entrar, assim, né, de que tinha grandes chances de eu gostar, assim, sabe, de ter fit com o meu perfil. Então, foi um pouco disso, de como eu entrei, assim, nesse mundo. Não foi nada programado. Tá. Legal. Vou te dar uma notícia, não sei se ela vai ser boa ou ruim. É óbvio que a gente não pode generalizar, existem exceções. Mas reza a lenda que quem entra no mercado financeiro não sai. Dificilmente sai. Muito difícil você sair dentro do mercado financeiro. E se você sai, você vai para uma consultoria que presta serviço para o mercado financeiro ou você vai para alguma empresa de tecnologia que presta serviço para o mercado financeiro. Então, assim, é muito comum da gente ver no mercado... hoje a gente está trabalhando aqui numa fintech, a gente está trabalhando num banco, aí a pessoa sai, mas daqui a pouco ela está numa consultoria e você vai ter reunião com a pessoa agora de uma outra forma, porque as pessoas elas acabam não saindo. Então, já te preparando para o futuro, muito provavelmente, assim, você vai trilhar uma carreira dentro do mercado financeiro, que é uma carreira muito ampla, tem muitas possibilidades, muitas oportunidades. Eu nunca quis trabalhar em banco, nunca. Pelo contrário, na época eu fazia um curso que direcionava para o primeiro emprego, enfim, esses programas sociais. E eu falava para a professora, não me manda para banco, não, porque eu não quero trabalhar em banco. Enfim, 14 anos se passaram, cá estou eu sempre trabalhando em banco. Sempre pagando a língua. Pois é, pagando a língua real. E voltando ali para sua atividade, o que você fazia nessa área de estratégia? Né? Como que você desenvolvia, quais que eram, enfim, como que era o dia a dia e como foi evoluindo a sua carreira. Eu queria que você contasse um pouco disso até a gente chegar em Open, mas pelo teu currículo, pela sua trajetória, você teve uma evolução bacana. E a gente estava até conversando antes de começar a gravar que há um tempo atrás era pouco comum a gente ver uma progressão de carreira. Não que hoje seja super comum, a gente ainda tem muitas barreiras para superar, a gente ainda tem processos que precisam ser melhorados nas empresas de reconhecimento, de encarreiramento. Mas antes era mais comum você ver as pessoas por muito tempo numa função. Então, você entrava como analista assistente, você ficava anos como analista assistente para conseguir uma promoção para júnior, para daí pleno, para sênior e assim sucessivamente. Tem pessoas que acabam nem conseguindo, porque de fato passa 30 anos... E ela vai se aposentar como analista. Existe o recorte das pessoas que não querem carreiras de liderança, aí tá tudo bem, querem seguir uma carreira mais de especialista.
Mas tem pessoas que até têm vontade, mas acaba esse movimento de carreira não acontece. E nas novas gerações, que a gente percebe, e falando de você que é uma geração depois da minha, a gente percebe que as coisas elas estão mais rápidas e vocês também têm essa necessidade de, tipo assim, cara, você não me promoveu, vai embora. Eu quero pra ontem. Então, a gente tem essa coisa do imediatismo. E eu queria que você trouxesse um pouco de como você começou, o que você começou a fazer e como foi a sua progressão até chegar em Open. Beleza. Bom, então contando um pouquinho do meu escopo, né? Como eu falei, era uma área de novos negócios e estratégia. Então, a gente olhava tanto novas oportunidades para o contexto de conta digital. Então, uma coisa que eu fazia bem corriqueiramente é fazer benchmark. Então, era a coisa que eu mais gostava de fazer, que mais brilhava o olho, assim, que mais me dava vontade mesmo de correr atrás. Então, fazia muito benchmark, tanto nacional quanto internacional, para entender um pouco, né, dessas referências que a gente tinha, né, os caminhos que a gente conseguiria trilhar, essas oportunidades de negócio que a gente tinha para a empresa, né? E da outra frente, né, pensando na parte de estratégia, a gente acompanhava muito a evolução e roadmap de alguns produtos em específicos da conta digital, né? Então, para alguns produtos eu era meio que a pessoa de negócio mesmo, né? Que trazia referência de outros bancos, que trazia um pouco da nossa necessidade, desejo estratégico para conseguir priorizar algumas coisas dos roadmaps desses produtos, né? Legal. E também ficava muito em cima de número, né? Tanto número de produto mesmo, quanto números gerais da conta, né? A parte de ativação, engajamento. Então, atrelado a isso, também trabalhava bem em paralelo, em conjunto com um time de growth e CRM. Então, pensando, como que a gente pode trazer, por exemplo, um go-to-marketing para nessa nova feature, né, desse produto que eu acompanho aqui, né? Então, como que a gente consegue trazer, então, um incentivo via cashback para esse produto para a gente aumentar um pouco a conversão, né? Trazer um pouco uma melhor taxa, enfim, de engajamento. Então, eu era essa pessoa de negócio que tentava ajudar o produto a crescer, de fato, sabe? Então, para alavancar o produto, né? Exatamente. Então, eu tive várias experiências, enfim, nesse período, né, de estagiário e analista júnior, né? Então, até me aventurei em SQL. Então, quando eu queria fazer alguma análise que não tinha já pronto em algum dash, eu não tinha muito na mão, eu me aventurava no SQL e consegui fazer muita coisa já, me virar. Então, eu tinha muito esse perfil de querer ser protagonista das coisas, assim, e ser muito proativa, né? Então, não era porque um dado não estava pronto, uma análise não estava pronta, que eu falava, não tem, então vamos seguir a vida de outra forma. Não, cara, eu quero correr atrás, sabe? Então, acho que esse pode ter sido, claro, um dos motivadores que eu consegui aprender muita coisa em pouco tempo, sabe? E conseguir me destacar. Eu era muito ambiciosa também. Então, assim, eu tinha esse senso de urgência que você chegou a comentar, né? Do tipo, não estou satisfeita em ter aprendido uma coisa e estar fazendo bem ela. Eu quero aprender outras coisas, né? Quero aprender coisas novas. Então, eu tive esse conhecimento disseminado, assim, muito rápido. Porque é isso, eu entrei sem saber de nada, né? Do contexto de conta digital, como os produtos funcionavam, né? Quais eram as necessidades dos nossos clientes. Então, foi um período em que eu tive essa oportunidade de ser, de fato, protagonista de diversas iniciativas, né? E, com certeza, isso trouxe visibilidade, né, para os meus gestores, para eu conseguir conquistar a minha efetivação em até menos de um ano, né? Em menos de um ano, você entrou como estagiária no PagBank, você foi efetivada, como júnior, sim. E aí, continuei no mesmo escopo, né, de analista de novos negócios e a parte de estratégia de produto, mas, claro, assumindo mais responsabilidades, né? Então, o escopo foi aumentando. Foi aumentando. Sim. Assim como chefe, a gente sempre acumula serviço também. A gente sempre vai acumulando, né? E aí, depois você foi para qual atuação? Bom, então depois passei por esse período de estagiária, esse período de júnior, e aí no começo do ano passado, fevereiro de 2023, né, com o chefe que eu estava na época, né, a gente vinha tendo várias conversas, né, em que eu estava com essa necessidade de partir para algo novo, né, de aumentar o meu escopo, mas não necessariamente continuar fazendo o que eu de fato estava fazendo, né? E direto as pessoas que já tiveram contato comigo, já trabalharam comigo, né? Tanto como pares, quanto como gestores mesmo, sempre me falavam, Bia, você tem muita cara de produto, cara. Você vai entrar nesse mundo, vai se apaixonar, eu tenho certeza. E aí foi quando surgiu a oportunidade de atuar como PO no contexto de Open Finance. Aí o meu chefe contou para mim e falou assim, cara, você quer?
eu não pensei em, assim, 5 minutos. Eu só falei, cara, isso é pra mim, eu quero. Porque eu já tinha, apesar de não ter conhecimento, né, na área, enfim, no contexto de Open Finance, eu já tinha ouvido falar, já sabia do que era, acompanhava notícias e tal. Assim, cara, eu acho que vai ter muito fit comigo e é isso, topo, tô pronta. E aí, logo quando eu tive essa oportunidade de entrar, eu já fui promovida para pleno, né? Então, ano passado, eu entrei como pleno no contexto de Product Owner. Legal. Como que é o dia a dia, né? Então, você não tinha ideia de como que era a área de produtos. E aí, a área de PO. Como que era? O que você mais, assim, tipo, cara, se amarrou e falou, pô, isso aqui é demais. Dentro do dia a dia de um PO, qual que foi, assim, as atividades? O que você, dentro do processo que você tem de construção, que você mais gosta de fazer? Que você fala assim, isso aqui eu poderia ficar horas e horas fazendo. Como que é esse processo? Conta pra gente um pouquinho. Legal. Bom, às vezes eu brinco, eu fico falando que parece que PO é como se eu fosse empreender, assim, tivesse uma mini experiência de como é empreender, né? Você, de fato, ser dono de um produto, né? Independente se ele já tá ali rodando ou não, você criar algo novo, né? Para mim é uma experiência super... enfim, próxima a isso, que talvez dê um gostinho de como é de fato você conseguir tocar algo, né? Então, eu confesso que dessa transição, né, o modo como eu trabalhava antes como analista de novos negócios, né, estratégia para PO, foi assim, um choque para mim, né? Porque eu sempre fico comparando como era antes e como é agora, né? Para mim, eu via que, sei lá, cerca de 80% assim, do meu trabalho antes como na frente de negócios, dependia 100% da minha atuação, né? De ir atrás de benchmark, atrás de análise, apoiar ali o produto e poucas coisas ficavam mais a cargo de áreas parceiras para tocarem o que eram de responsabilidades deles, né? E quando você vem para frente de produto, né, você tem muito mais parcerias e muito mais dependências para tudo rodar, né? Então, assim, depende dos devs para fazer o seu produto acontecer, né? Então, você depende da figura técnica, né? Do especialista técnico ou da frente de engenharia para ter todo aquele entendimento de arquitetura, de como isso vai funcionar na prática, porque a gente, como PO, a gente tem entendimento, mas a gente não é especialista naquilo, né? Então, até certo ponto, a gente consegue ajudar e se virar, né? Mas chega a certo momento, certo escopo que não está mais na nossa alçada, né? Então, eu me vi numa situação em que eu dependia de muito mais gente, de muito mais frentes para tudo fazer acontecer, né? Então, esse foi o primeiro choque. Às vezes, eu queria entrar em alguma coisa, queria ajudar em alguma coisa, mas, cara, a partir daquele momento com dev. Eu não sei codar, por exemplo, não consigo ajudar a fazer certa coisa acontecer. Então, eu tive um processo nesses primeiros meses de transição que eu tive que me conscientizar de que cada um tem o seu escopo, cada um tem o seu papel, né? A sua importância ali dentro do produto, né? Então, no começo eu sofri um pouco, mas depois que eu entendi como que funcionava na prática... segurar o imediatismo, né? Para poder fazer. Exato, aquela ansiedade de querer fazer tudo, de querer ajudar todo mundo. Mas... falando um pouco do que eu mais gostei de quando eu entrei em produto. Acho que, com certeza, ter esse contato, assim, com experiência mesmo, né? Discovery, assim, do produto, o que a gente vai entregar para o cliente, né? Pensar muito também no nosso perfil, né? Então, por exemplo, hoje a gente atende, né? Clientes que estão muito ali voltados para a classe C, D e E, né? Então... Cara, não é a linguagem que eu acho mais adequada para incluir ali na jornada. É a linguagem que o meu cliente precisa para ele entender como que ele vai autorizar uma transação de iniciação de pagamentos, né? Claro que a gente sempre tem que acompanhar ali os requisitos, né? Recomendações do guia de Open Finance, mas pegar tudo isso e trazer para o nosso contexto, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de fazer benchmark também, como eu já tinha comentado. Então, nossa, a primeira coisa que eu fiz foi fuçar todos os aplicativos de banco que eu tenho para ver como era a jornada de Open Finance, como as pessoas entregavam essas soluções, né? Então, assim, essa parte de toda essa descoberta, né, do que é Open Finance, do que é o produto, de como explicar para o cliente, né, essa jornada, o que ele tem que fazer, quais são os benefícios, acho que foi o ponto que mais me brilhou o olho, assim, no começo, sabe? E você caiu num produto que, em tese, não é um dos mais fáceis dentro do mercado, não é? Então, você não caiu num produto cartão de crédito. Sim. Por quê? O cartão de crédito, pelo bem e pelo mal, as pessoas conhecem, as pessoas utilizam, você conhece, você utiliza, você tem uma bagagem, faz parte do seu dia a dia.
há um certo tempo, faz parte do dia a dia das pessoas que convivem com você. O Open Finance não. O Open Finance ele é recente, ele ainda está num processo de implementação, de desenvolvimento, de construção. Então, não é um produto de prateleira que você vai ou fazer uma funcionalidade nova, ou, enfim, gerir o que já está acontecendo. Você vai, de fato, ver a especificação nascendo, ver todo o processo acontecendo. Como foi para você esse processo com um tema complexo de entendimento, que é um tema completo, assim, né? Tá no campo ainda muito da regulação. Sim. Então, para quem não tinha atuado no mercado financeiro, caiu dentro e entrou na área de produtos com um produto totalmente irregulado, não que os outros não sejam, mas está num processo ainda de construção de regulação. Foi fácil para você? Você tem habilidades jurídicas para, né, traduzir o que o Banco Central pede? Como que é esse seu contato com o regulador? Bom, eu confesso que no começo foi uma chuva, né, de informação. A gente brinca que todo mundo que entra nesse contexto na empresa é turbilhado de informações no começo, né? Então, eu tive ali um período ali nos primeiros meses para assimilar tudo que já estava acontecendo, já tinha acontecido, né, desde por volta de 2021, que foi quando um pouco começou, né, ali os trabalhos de construção mesmo, né, do contexto, tudo que estava acontecendo. Então, eu entrei com muitas coisas acontecendo ali, principalmente no time também, na parte ali do próprio cronograma, né, do Bacen, e tudo que já estava previsto, que a gente já tinha visibilidade, ou seja, era coisa pra caramba para disseminar em muito pouco tempo, né? Então, esse começo, como para todo mundo, imagino que é desafiador, de fato, principalmente quem não tem tanto conhecimento da parte financeira e muito menos de Open Finance, né? Mas eu assimilei até que as coisas rápido, assim, então eu sempre fui me enfiando em todos os GTs e squads possíveis, me enfiando em todas as threads possíveis para conseguir conectar as coisas, né? Então, lia regulamentação, sim, lia instrução normativa, tentava entender ali algumas coisas que ficavam nas entrelinhas, né? Às vezes consultava pessoas da nossa empresa que já tinham, né, um conhecimento anterior, parte jurídico, regulatório. Então, assim, eu sempre fui muito proativa em correr atrás para conseguir entender o máximo que eu podia, sabe? Então, acho que conseguir mergulhar em tudo o que estava acontecendo e não só, necessariamente também só na frente que a gente atua, né, como detentor de conta hoje, acho que me fez em pouco tempo conseguir assimilar o que é Open Finance, né? Então, essa também desejo de também não só entender, né, o que a gente faz hoje, mas tudo que a gente talvez, caso a gente tenha interesse, né, atue na frente de iniciação, frente de recepção ou transmissão de dados. Acho que entender o contexto como um todo é muito importante, não ficar só preso também na sua caixinha, né? Então, isso foi algo que também me ajudou bastante, assim, para estar contextualizada, né? Legal, você pode consumir bastante o SOS Bacen, para quem também fica a dica. O SOS Bacen a gente traz muito de regulação, né? E como que a gente consegue traduzir ali alguns temas, alguns normativos para o mundo prático, né? E a gente está gravando antes da entrada dos 2 próximos marcos regulatórios, que é os transferências inteligentes e os pagamentos agendados. Muito provavelmente o nosso episódio vai no ar depois da implantação, porque a gente está bem na véspera. Mas eu queria ver de você qual que são as suas, enfim, expectativas, apostas para esse novo momento que vai entrar dentro do mercado como um todo. E do Open Finance num contexto geral, não somente com esses 2 marcos, mas o que você espera, o que você acredita, o que você vislumbra de Open Finance e como que ele, né, no sentido dessa tecnologia, pode ajudar a resolver problemas do dia a dia das pessoas. Sim. Bom, falando um pouco das próximas entregas, né, então, de transferências inteligentes e agendamentos recorrentes, né? Acho que, com certeza, acho que isso é unânime, que a gente sabe que, de fato, essas funcionalidades vão preencher lacunas que hoje a gente já enxerga, né? Tanto no contexto de bancão, enfim, fintechs, empresas que ofertam soluções, né, para outras empresas. Então, a gente tem apostas muito altas, né, de que, de fato, se as instituições, né, conseguirem trazer para o cliente uma linguagem fácil, né, quais são os benefícios daquilo, do porquê que o cliente
precisa configurar uma autorização de transferências inteligentes, né? Porque que isso vai ser bom para ele, né? De fato, isso vai ser muita diferença, vai fazer muita diferença. A gente sabe que tem diversos desafios, tanto em questão de implementação, né? Enfim, da parte técnica, mas de traduzir isso para o cliente, a experiência mesmo nos nossos contextos, né? Entender qual gatilho, quais ações fazem mais sentido ali para o nosso cliente, né? O que a gente não tem hoje numa frente de negócio dentro da conta, e com transferência inteligente a gente consegue viabilizar de uma forma mais fácil, né? Entregar valor para o cliente de uma forma mais rápida, né? Isso vai ser muito interessante. Então, a gente sempre fica de olho em diversos materiais que vocês soltam. Um deles vocês soltaram ali em parceria com o iniciador, né? Então, a gente vê vários casos de uso super interessantes, né? Então, depósito com um clique super facilitado, a parte de gestão financeira, né? Então, isso com certeza vai trazer mais vantagem também competitiva para as instituições, né? Então, de tentar ganhar a principalidade do cliente, né? Então, com certeza, né, os players que tiverem essa sacada, de fato, entenderem que isso pode, sim, mudar o jogo, né? Tiver essa sacada e não perder o timing, né, dessas entregas, enfim, desse período em que as entregas estiverem sendo realizadas, acho que com certeza vai fazer muita diferença, né? Então, estamos, acho que todos muito ansiosos, né, para, enfim, ver de fato as experiências, né, em cada aplicativo, né, dos players que já atuam, né, nesse escopo de iniciador. E vamos ver quem vai ser o primeiro, né? Quem que vai, né? Quem que vai se destacar aí. Sim. Tem alguma coisa que você pensa, que você acredita, e aí achismo, não tem certo nem errado, é opinião totalmente pessoal, nada relacionado à tua empresa e à sua atuação, mas do que a gente ouve falar de Open Finance, do que pode vir a acontecer, tem algo que você acha que não vai dar certo? Ou, tipo, que não vai pegar? Tem alguma coisa que você falou ou não? Ou tem algo que você aposta muito que ainda a gente não desenvolveu, mas de repente você viu alguma coisa fora do país que você fala assim, isso aqui eu acho que se a gente tiver, pode dar jogo. Bom, eu acho que tá mais fresco assim na cabeça, acho que Jornada Sem Redirect é um dos pontos que entraram, né, com tudo ano passado, apesar de ter sido imposto ali pelo regulador, que a princípio seria opcional para as duas frentes, né, de TP e detentor. Mas eu tenho certeza que vai ser algo que pode dar muita visibilidade e impulsionar, né? Tanto parte de transacional, parte, enfim, de experiência mesmo do cliente, né? Acho que transferências inteligentes já antecipam um pouco de algumas coisas que a gente poderia ver só na frente com a implementação de Jornada Sem Redirect, mas para algumas frentes específicas, né? De, enfim, checkout, pensando em experiência de fato facilitada para o cliente que a gente vê já lá fora acontecendo em outros contextos, né? Eu acredito que com certeza vai virar super o jogo, assim, se de fato tornar obrigatório, né? Porque se opcional ainda não teve tantas empresas, né? Não teve, de fato, empresas que tiveram a proatividade, né? De aderir ao escopo do detentor. Então, acho que, do meu lado pessoal, essa seria uma das grandes apostas, assim. E coisas que eu, talvez, acredite que, se vierem à tona, se de fato forem impostas, né, para serem implementadas, acho que, talvez, determinados arranjos que a gente já vê não sendo tão estimulados ou não sendo tão mais incentivados por algumas empresas, né? Então, por exemplo, já esteve, né, no cronograma do Bacen a inclusão ali de TED e TEF, né? Por exemplo, pro contexto de transferências, né? Então, é algo que, cara, se voltar à discussão, se voltar enfim, essa necessidade do regulador de implementar, eu não vejo que é algo que faça sentido, fato. Né? A gente teve a morte sacramentada de TED Doc, né? Eles, né, já não estão mais entre nós. Mas, de fato, eu acho que eu concordo com você nesse sentido de que tem outros arranjos, né? Então, você tem boleto, enfim, você tem outros arranjos aí que estiveram, né? Na verdade, estão, porque só o que morreu mesmo foi TED Doc, os outros, eles permanecem, mas de certa forma, eles estavam no desenho inicial de desejo do Banco Central, né? Sim. E aí foram ficando de lado, o Pix foi priorizado, obviamente, por ser hoje o arranjo que é mais aderente a toda a população. Mas eu concordo com você que acho que esses arranjos aí tendem, né, a total achismo aqui. Pode tudo mudar, porque tudo muda muito rápido. Mas acho que eles tendem a não seguir, a não evoluir, né? Com certeza. Acho que não tem dessa de, tem que ter só para falar que
tem, né? Cara, se não faz sentido, porque que a gente vai ter esforço em cima disso, né? Tanta coisa que a gente vê que a gente tem para fazer, né? Se fosse setar um roadmap, teria, enfim, iniciativas infinitas, né? Para o contexto de Open Finance, né? Então, não acho que seria um esforço relevante que fizesse tanto sentido, tivesse tantos prós, né? Para a gente, talvez, ou priorizar e até voltar a discutir, né? Legal. Bia, vamos voltar a falar um pouquinho de carreira? Eu queria saber se você já tem, Porque assim, a partir do momento que a gente entra na vida adulta, a gente é cobrado o tempo inteiro. Sim. Sinto muito em te dizer isso. Então, a pressão que você tinha de o que você vai fazer da faculdade, e aí vem a próxima, né? Ai, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer? É igual quando a gente começa a namorar, quando é que você vai noivar? Quando é que você vai casar? Quando é que você vai ter filho? Então, rola muito dessa pressão. Mas aqui é para trazer uma leitura e uma visão, assim, de próximos passos, né? O que você, como Beatriz, olha para sua carreira em termos de estudo? O que você pensa de fazer? O que você tem vontade, sonhos? Coisas que você tem mapeado, tem pensado. Talvez ainda não com tanta certeza, e tá tudo bem. A gente tem que dar um passo de cada vez. Mas o que você pensa? O que você gostaria de fazer ainda para trilhar um crescimento profissional? Bom, falando da carreira de mercado financeiro em si, né? Acho que com certeza, como eu comentei, eu sou uma pessoa ambiciosa, então apesar de eu ainda estar atuando como analista, né? Eu com certeza me vejo lá na frente, né? Com o papel de gestora mesmo, enfim, liderando times, então... eu acredito que eu tenho, de certa forma, esse perfil. Claro que para chegar lá ainda tem muito caminho, muita coisa para se aprender e se trilhar. Então, falando dessa carreira profissional mesmo do mercado, eu ainda me vejo atuando nesse escopo. Mas eu ainda não me imagino me aposentando como CLT, para ser sincera. Então, eu tenho certeza que eu ainda vou me aventurar no mundo dos negócios como empreendedora mesmo. Então, é algo que eu tenho muito forte, como eu comentei, desde criança. Eu tenho certeza disso também. Só por te conhecer, eu tenho certeza. Então, eu ainda imagino, não tenho nada formulado, nada arquitetado por trás de abrir uma empresa de XPTO, enfim, atuaria em tal ramo, enfim, mas é algo que eu tenho, assim, muito forte em mim. De empreender, De empreender, de ser dona mesmo, né, do meu próprio negócio. Então, eu tenho certeza que ainda vou me aventurar nisso em algum momento da minha vida. Você trouxe uma coisa legal, que é verbalizar as aspirações de carreira. Que a gente está num podcast aqui que a gente fala muito de mulheres e traz o protagonismo para a mulher, e que é um problema da gente, como mulher, de falar. Não, eu quero ser gerente, sim, eu quero ser diretora, por que não? Né? Então, a gente tem essa dificuldade, porque por muito tempo, por muitos anos, e aí devido a vários contextos históricos e sociais, nos foi tirado esse direito até de sonhar e de ser ambiciosa. Sim. Era muito num papel masculino de ele é o chefão. Então, o CEO vai ser sempre homem. O conselho executivo do banco vai ser composto por homens. Ainda é assim. A gente vê a presença masculina de forma muito acentuada. Mas, aos poucos, a gente vê a entrada de mulheres, a entrada de pessoas negras, a entrada de pessoas LGBTs. A gente vê recortes de minorias sendo inseridos nessa sociedade. E é muito legal a gente trazer isso, porque é importante a gente falar. E quando a gente fala, eu quero ser gestora. Então, qual que é o caminho que eu tenho que trilhar para ser? Quem eu vou procurar? Qual curso eu vou fazer? Sim. Enfim, quais são os caminhos que eu tenho que trilhar para atingir esse objetivo? E aí, quando você atingir, vem outros e outros. Então, é muito legal. Parabéns por você já ter isso formulado, por você já ter essa ambição, né? A gente acaba ouvindo porque pessoa ambiciosa como algo negativo. Exato. E eu não vejo assim. Eu vejo como algo super positivo a gente ter ambições de carreira. E para cada um, a ambição ela vai estar num campo específico. Para muitos, a ambição vai ser uma analista sênior. Sim. E tá tudo bem. Para outros, vai ser CEO. Então, para outros, a ambição não é trabalhar no mercado corporativo, é trabalhar no terceiro setor, por exemplo. E assim sucessivamente, né? Então, acho que é muito legal você trazer essa fala. E também acredito que você vai empreender só pelo teu perfil, assim, certeza
que alguma coisa você vai inventar, você vai criar, enfim, nesse universo. Muito do que a gente faz no Produteiro, como você comentou, é disso, o exercício diário de criar soluções, de criar coisas, né? Então, é muito desse contexto. E aí, eu queria agora que você, em relação à parte acadêmica, você pensa em estudar mais, você pensa em fazer, enfim, pós, MBA, mestrado, doutorado, você já parou para pensar nisso? Então, sempre me perguntam isso, óbvio, né? Tem sempre os próximos steps, né? Não, Acabou filha, a não vai parar, graduação. assim Acabou a graduação, e agora? O que você vai fazer, né? Então, sou recém-formada, não tenho nenhum ano ainda de formação. Então, esses próximos meses eu tenho me dedicado, de fato, mais ao trabalho, porque grande parte da faculdade eu conciliei os dois, né? Então, fiquei 2 anos e meio só estudando, os outros 2 anos e meio conciliando trabalho e faculdade. Então, assim, foi muito puxado mesmo. Foram anos bem intensos. Então, eu tirei esses próximos meses ou até anos pós-faculdade para, de fato, cuidar bem de mim. Então, estou numa época que estou fazendo muito exercício, cuidando muito de mim mesmo, que eu deixei isso um pouco de lado nos últimos anos da graduação e também focando bastante no meu trabalho. Mas, com certeza, eu penso de fazer alguma coisa nos próximos anos, né? Seja pós, enfim, MBA. Eu tenho muita vontade de ir para fora. Eu nunca saí do país. Então, quem sabe me aventurar num curso, né, no exterior, até também para aprimorar meu inglês. Está um pouquinho enferrujado, mas eu tenho interesse, sim. Ainda não tenho certeza de qual frente, enfim, estudo mesmo mais específico eu faria, mas que eu tenho vontade, eu tenho. Ai, legal, muito Só esperar bom. o timing certo mesmo. E assim, aproveita a dica que eu posso dar para quem é mais jovem. É aproveitar, porque cada vez mais a gente tem programas tanto de iniciativas do governo quanto de empresas privadas em que tem custeado. Sim. Então, ou parte, ou integral, ou parcial, essas experiências. Grupos que ainda que não tenham bolsas, mas que facilitam o acesso, a burocracia que é, de fato, de você estudar em outro país, né? Então, acho que é super válido esse momento de se colocar e de se dedicar. Porque, acredite, o tempo passa e ele passa muito rápido, né? Então, a gente se programar sem pressa, acho que tem o tempo certo para todas as coisas, mas aproveite enquanto você tem o gás. Exato. É o que eu falo para todas as pessoas mais jovens do que eu. Assim, cara, você aproveita mesmo para ficar acordado de madrugada, vai pra balada mesmo, porque hoje, não consigo, dá 2 da manhã já tô aqui, ó, babando no rolê, então já tenho que voltar para casa, porque meu corpo pede cama, eu quero ter um lugar para sentar. Eu já damos sinais. Me falavam isso e eu não acreditava. Mas chegou, né? Mas chegou, entendeu? E cada vez mais vai chegando. As pessoas falam, não, mas você ainda é jovem. Não, mas vira uma chavinha dentro da gente depois dos 30 que, assim, fala, cara, é real isso. Tanto físico, o teu corpo não tem, você quer e seu corpo não corresponde, assim. Não vai, simplesmente não funciona. É muito louco isso. Então, você sente algumas necessidades, então é muito legal de falar isso. Para até estimular outras pessoas para que façam esse movimento, estudar fora, traz uma bagagem muito, muito incrível. Eu tive essa oportunidade. É, de fato, enriquecedor, mas também vale trazer que nunca é tarde. Com certeza. Né? Por mais que você, tipo assim, é super novinha. Se de repente você entender que, sei lá, pelos próximos 10 anos não vai rolar, tá tudo bem. Daqui a 10 anos você vai, entendeu? Acho que a gente tem muito essa pressão e a gente tem que mostrar que não tem uma idade certa para fazer alguma coisa, né? Você pode trazer isso de outras formas. Sim. E aí eu queria agora que você falasse alguma, a gente tá caminhando pro fim, o papo vai que a gente nem sente, né? Mas eu queria que você trouxesse, eu vou te fazer 2 perguntas. Tá bom. A primeira é o que você mais ama no seu trabalho? E depois eu quero que você conte alguma curiosidade, algo que não tá no seu LinkedIn, que as pessoas, enfim, que te conhece da Bia corporativo, vamos colocar assim, mas que talvez quem tá no seu dia a dia ali de pessoal saiba. Mas eu queria que você trouxesse uma curiosidade extra LinkedIn. Tá bom. Bom, falando um pouco do que eu mais gosto do meu trabalho, assim, eu sempre falo que
Eu acho que eu caí no lugar certo, tive muita sorte de trabalhar onde eu trabalho, porque eu realmente gosto bastante, assim, do ambiente, da empresa mesmo. E tive muita sorte de todos os gestores que já passaram, assim, comigo, né? Uma das coisas que eu mais gosto é conseguir ter liberdade no meu trabalho. Então, assim, eu consigo ser protagonista, de ter opiniões fortes, de questionar, de ir atrás das coisas que eu acho que fazem sentido, no momento que fazem sentido. Então, não tem alguém em cima de mim falando o que eu devo ou não devo fazer, sabe? Então, eu me vejo muito trabalhando com parceiros mesmos, de fato, sabe? Tendo liberdade para criar coisas, questionar coisas. Então, eu me sinto muito livre para fazer tudo o que eu acho que deve ser feito, sabe? Então, acho que seria isso. Boa. E a curiosidade? Bom, a curiosidade é difícil, viu? Mas uma coisa que eu acho que eu já até comentei no início, em que eu nunca contei pra... Assim, dificilmente contei pra ninguém, foi esse fato de eu já ter pintado quadros, assim. Então, é uma coisa, acho que super específica e escondida, assim, da minha... Enfim, do meu passado, que eu já fiz, né? Acho que seria uma curiosidade, assim, para se contar. Então, eu tenho vários quadros na minha casa antiga, onde eu morava, em que você vê, você fala assim, caraca, de quem que é esse pintor? Essa obra de arte. Mas eu confesso que a minha professorinha, na época, me ajudava a pintar, porque eu era criança, né? E você... É algo que você pensa de fazer, assim, de hobby, de, né? Tipo, vou pintar. Você pensa em fazer isso em algum outro momento? Então, eu acho que sim, porque era algo que eu gostava muito de fazer e que te, de fato, desliga, né, de todo o resto. Então, assim, não tem como você ficar pintando e mexendo no celular ao mesmo tempo, né, como várias outras coisas, mas... Você canaliza ali a sua energia e a sua concentração. E também desenvolve algo que, querendo ou não, no dia a dia, você não tá praticando, né, então é, de fato, bem interessante. Eu gosto bastante. Gostava bastante, né, porque faz muito tempo que eu não faço, mas acho que essa poderia ser uma curiosidade que pouquinhas pessoas sabem. Legal, bacana, Bia. Bom, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Imagina. Eu tenho certeza que a sua jornada, ela provocou e inspirou outras pessoas que estão nos assistindo. Sei que tem um caminho lindo, super promissor. Eu vejo que você pode ter, assim... que você, de fato, tem um grande potencial. Então, parabéns por ser uma colega de profissão, por estar nessa jornada, por estar nesse mundo open maluco que a gente vive. Mas, enfim, de novo, muito obrigada por você dividir. Eu vou deixar aqui, enfim, a câmera à sua disposição para fazer agradecimentos, mandar beijo para os pais, para os irmãos, enfim, para o que você quiser, tá bom? De novo, né? Obrigada pelo convite. Acho que eu gostei super de estar aqui. Eu já acompanho há muito tempo, então não imaginava que um dia eu estaria sentada aqui. Bom, vamos aos agradecimentos. Então, acho que eu vou agradecer com certeza a meus pais, né? Que, enfim, sempre estão torcendo super por mim. Então, eles moram a 8 horas de distância, 6, 8 horas de distância. Então, a gente sempre fica conversando de longe, torcendo um pelo outro de longe, né? Se apoiando. Então, com certeza, devo muito a eles, né? Minha irmã também, mais nova, que mora comigo. Então, a gente divide super os desafios do dia a dia. Vocês moram sozinhas, só um parênteses. Moramos sozinhas. Então, ela faz medicina, então ela tem os desafios dela, eu tenho os meus desafios. A gente acaba se apoiando como pode. Então, ela é uma super parceira, eu devo muito, muito a ela. E também, com certeza, meus parceiros de profissão, né? Meus gestores, Vitor, Gustavo e Lucas, que estão aí enfrentando os dias a dia, dos desafios comigo, né? E meu time também de desenvolvedores que nada seria possível sem eles, né? Então, são profissionais super bem capacitados em que... Enfim, faz muita diferença estar nesse contexto, né, de Open Finance, tendo eles, né, como parceiros. Então, agradecer a toda essa galera. Com certeza, esqueci de alguém, mas tá tudo bem, eles perdoam. Tudo certo. Obrigada, Bia. Bom, pessoal, chegamos então ao fim de mais um episódio aqui no IMA, ó, atravessando as palavras. De novo, reforço para que vocês nos acompanhem nas nossas redes. Temos muitos convidados, muitas convidadas a caminho aí nesse processo de gravação. Tem muita coisa legal vindo por aí. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!